E aí pessoal, tudo bem? Sou o Gilmar, sou aqui do Ser Genial. Nesse vídeo aqui nós vamos conversar sobre a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica. E é muito importante mesmo. O que ele diz? Bom, aqui está. Aqui um rosa para começar bonito. Diz o seguinte, o princípio fundamental da dinâmica. Força gera aceleração. É isso que diz o princípio fundamental da dinâmica. E por favor, não esqueça isso. Força gera aceleração. Sempre. Mas quando eu digo força, eu não quero dizer uma força específica, mas eu quero dizer a força resultante no sistema. Se a força resultante em um sistema é diferente de zero, ou seja, a força resultante, há aceleração nesse sistema. Bom, então, não digo força, quero dizer força resultante, nesse caso. Bom, então vamos fazer aqui uma ligação entre a primeira lei de Newton e entre a segunda lei de Newton. A primeira lei de Newton, inércia, que se você não viu o vídeo, eu recomendo que você assista. Bom, então vamos lá pensar na inércia. Imagina um corpo em repouso, a força resultante sobre ele é zero. A tendência dele é continuar em repouso, enquanto a força resultante sobre ele for zero. Agora imagine que a força resultante sobre ele deixa de ser zero. Ou seja, a força resultante. Logo, segundo a segunda lei de Newton, tem que existir aceleração. Mas a primeira lei de Newton diz que se houver força resultante, ele vai deixar de estar em repouso. Então, o que acontece? Pela segunda lei de Newton, a aceleração. Se a aceleração, a variação do vetor velocidade. Se a variação do vetor velocidade, o corpo deixa de estar em repouso. Então nós vamos ver que tudo combina, né? Complementa a outra, elas estão intimamente ligadas. É a mesma coisa com o MRU. Se o corpo está em MRU, o módulo da sua velocidade, né, a sua velocidade em si, o vetor velocidade é constante. Mas, nesse caso, a força resultante é zero. Se a força resultante deixa de ser zero, há aceleração. Se a aceleração, há variação do vetor velocidade e deixa de estar em MRU. Ou seja, perde a tendência que tinha de continuar em MRU. Bom, tem uma fórmula que é muito importante na dinâmica, que vem do princípio fundamental da dinâmica. Faz sentido, né? Então, vamos aqui deduzir essa fórmula. Não vamos decorar essa fórmula, né? É claro que é importante saber, mas vamos ver de onde que ela veio. Isso que é importante. Então, vamos lá. Vamos imaginar aqui essa bolinha de tênis. E vamos imaginar aqui essa bola de boliche. Aqui eu estou tentando fazer os furinhos onde coloco o dedo. Bom, parece até mais uma cara feliz, mas etc. Continuando nossa aula. Aqui nós temos uma bolinha de tênis. Aqui eu aplico uma força de 20 newtons. E também na bola de boliche eu aplico uma força de 20 newtons. Aí eu te pergunto, qual bolinha vai ter a maior aceleração? Qual bola vai ter maior aceleração? Ou qual vai ter maior velocidade? Qual vai chegar mais longe? Ou seja, está tudo ligado. Qual dessas bolas vai ter a maior aceleração? A resposta é a bolinha de tênis. Intuitivamente nós conseguimos imaginar essa situação. E por que é a bolinha de tênis? Bom, a resposta é simples. É porque a sua massa é menor. Então imagina, você chuta uma bola de boliche e chuta uma bolinha de tênis. Com a mesma força. É óbvio que a bolinha de tênis vai muito mais longe e vai acelerar muito mais, porque sua massa é menor. Então aqui nós temos uma relação entre força e massa. E como diz o princípio que força gera aceleração, é óbvio que também força está relacionada com aceleração. Agora vamos ver como que estão relacionados. Então vamos voltar aqui ao nosso exemplo. Vamos supor que eu apliquei aqui 20 newtons nessa bolinha de tênis, ela adquiriu certa aceleração. Para eu ter essa mesma aceleração na bola de boliche, a força que eu tenho que fazer é maior, certo? Vamos aqui dizer de novo. A bolinha de tênis, eu apliquei certa força, ela adquiriu certa aceleração. Quando eu vou num corpo de maior massa, para ele adquirir essa mesma aceleração, eu tenho que também fazer uma maior força. Isso é intuitivo, certo? Então, quando a força cresce, a aceleração também cresce. Então a força diretamente... Opa, aqui nesse caso na aceleração, né? Aqui a massa, ou seja, quando a força cresce, a massa cresce. Ou seja, quanto maior a massa, maior a força que nós temos que fazer. Então a força é diretamente proporcional à massa.
No mesmo caso, a aceleração, nós conseguimos pensar intuitivamente. Se nós fizermos uma força maior, a aceleração também vai ser maior. Então, a força também é diretamente proporcional à aceleração. Então, como nós podemos enunciar aquela fórmula? Força é igual a massa vezes aceleração. É isso. Quando a massa cresce, a força cresce. Quando a força cresce, a aceleração cresce. A força é diretamente proporcional à massa e à aceleração. E só por curiosidade, entre si, massa e aceleração são inversamente proporcionais. Só para esclarecer por quê, imagine que você passa a massa para o outro lado ou a aceleração para o outro lado. Vai ficar um nominador, outro denominador. E quando nós temos, por exemplo, A igual B vezes C, A é diretamente proporcional a B e inversamente proporcional a C. Por isso que, se força é diretamente proporcional a M e a a força é igual à multiplicação dessas duas grandezas. Se nós tivéssemos, por exemplo, força igual a sobre M, força seria diretamente proporcional a e inversamente proporcional a M. Né? Mas não é esse o caso, né? Aqui força é igual massa vezes aceleração. E qual é a unidade de força? Bom, talvez você já tenha ouvido falar, né? Que é Newton. Quando eu coloco uma grandeza entre colchetes, eu quero dizer qual é a sua unidade. Isso dentro do sistema internacional. Agora, pense, quanto é 1 Newton? Bom, 1 Newton é a força necessária para que 1 quilo adquira uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Por quê? Vamos ver. Força é igual a MA. Então, a unidade de força é igual a unidade de M vezes a unidade de A. Logo, Newton é igual a quilo vezes metro por segundo ao quadrado. Bom, então é isso. Esse é o princípio fundamentado da dinâmica. Talvez agora que chegamos ao final você esteja se perguntando por que eu coloquei essa foto aqui, né? Bom, eu olhei pro vídeo da primeira lei de Newton, da terceira lei de Newton, e vi que todos eles tinham alguma figura, né? Eu achei que seria legal se eu também colocasse alguma segunda lei de Newton, né? Não me veio nada na cabeça, né? Então eu coloquei essa foto aqui. Essa é uma história que dizem que Newton estava sentado debaixo de uma árvore, caiu uma maçã e ele conseguiu ver a cabeça dele a teoria da gravidade, da atração das massas, etc. Né? Só por curiosidade para ficar bonitinho. Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.